Olá pessoal, então nessa aula nós vamos ver como que a gente vai modelar o projeto do Félix Candela, um restaurante chamado Los Manantiales. É um projeto bem conhecido, tem sua geometria bem complexa e a gente vai utilizar alguns plugins para poder modelar isso daqui. Então a princípio eu vou precisar dos desenhos que a gente vai disponibilizar para vocês e eu vou arrastar diretamente aqui para o nosso SketchUp. Lembrando que está fora da escala. E eu precisaria ter uma escala gráfica aqui como referência. Então vou colocar a vista superior e a câmera paralela. Vou criar uma linha aqui de referência. Vou utilizar a Type Measure Tool para colocar na escala. Então 30 metros. Sempre que a gente colocar na escala é bom até dar um Shift Z, que é o Zoom Extends. E aí vou já demarcar aqui as linhas para saber as medidas, né? Então com isso a gente já tem uma referência. E aí eu vou precisar de um corte. A gente tem aqui também, vou arrastar de novo e preciso colocar esse corte na escala. Então vou também demarcar as linhas aqui. Vou selecionar tudo e criar um grupo com atalho personalizado Ctrl G e vou entrar no modo de edição. Agora que eu já sei essa dimensão, eu também posso colocar aqui. Então vou usar também a Type Measure Tool, Enter. Então ele escalonou só esse conteúdo sem escalonar o resto do arquivo. E vou fazer o arco conforme desenho. Sempre que a gente desenhar em cima de um JPEG, a gente pode optar pela opção de visualização X-Ray, que está ou na caixa de Styles, ou View, Face Style e X-Ray. E aí a gente consegue visualizar o conteúdo sem sobrepor, como um papel manteiga, né? Eu vou dar um Ctrl C, vou sair do modo de edição, posso tirar o X-Ray, também posso sair da câmera paralela. Tudo utilizando atalhos personalizados, tá? E vou colar aqui. Vou rotacionar e deixá-lo na vertical. Agora então já tem a referência aqui. E aí a gente precisa fazer as laterais. Então vou fazer uma linha aqui com 22,5 de ângulo. Mais uma linha com 45. Apagando as rebarbas aqui. Vou deixando o X-Ray de novo aqui. E aqui eu vou utilizar mais um plugin que é o Mirror, para poder espelhar esses elementos. Eu utilizo o atalho Ctrl M, né? Então, o Mirror fazendo aqui então a inversão, como o Mirror que a gente conhece do AutoCAD. Ele sempre pergunta se eu quero deletar. Eu vou colocar aqui não. Vou utilizar aqui também um arco. Sempre é bom a gente colocar o número de segmentos dos arcos grande, porque depois que a gente distorcer não dá para ajustar. Vou tirar o X-Ray aqui e vou fazer ele ficar preenchido aqui. Então, clique duplo. Também vou rotacioná-lo aqui para ficar na direção da ponta aqui. Se a gente utilizar o Scale normal, eu não vou conseguir puxar até aqui. Por isso que eu vou usar o primeiro plugin, que se chama Freedo Scale. É um plugin gratuito que pode ser baixado no site Sketchucation. Então vou clicar com direito aqui e vou ativar o Freedo Scale. E aí eu vou direto no segundo botão, que é a Box Scaling, que aí ele vai deixar certinho alinhado ao conteúdo. Sempre bom fazer uma referência, tá? Então vou fazer uma linha de referência aqui na ponta. Vou clicar novamente no nosso comando aqui, Box Scaling, e a gente consegue então puxar até essa referência, né? Para ficar certinho, milimetricamente alinhado. Agora eu vou precisar desse conteúdo aqui rotacionado 45 graus, para poder ter o arco intermediário aqui. Então novamente utilizando o arco, esperando ele ficar tangente, né? Sempre verificando o número de segmentos para não ficar um valor muito baixo. E vou completar a linha aqui para a gente poder ter esse outro segmento. Então sempre pegando a referência, né? Tudo certinho. Então isso aqui já posso deletar. E aí eu tenho então já como fazer esse outro arco aqui invertido, né? Ajustando aqui, estou colocando 48 para ficar um valor intermediário, nem muito baixo, né, com pouca qualidade, nem um valor muito alto que demore muito para completar a geometria. Então já tenho aqui as minhas linhas necessárias para gerar o primeiro plano. Eu costumo fazer separado para poder ter um melhor controle ali do que eu estou modelando. Então vou fazer uma cópia, vou apagar aqui essa rebarba. E antes de preencher aqui com outro plugin que eu vou utilizar, eu vou fazer uma cópia para baixo aqui, fazer como se fosse um offset, para a gente poder ter a espessura, né?
Como que eu vou fazer isso? Já vou selecionar os dois segmentos aqui, fazendo cópia para baixo, vou deixar com 15 centímetros. E nos arcos eu vou utilizar o offset, né? Então sempre indicando a direção que nós desejamos. Então é bom sempre regular um pouquinho o ângulo da câmera. Mais um offset. Esses arcos, como eles estão desencontrados aqui, eu vou ter que reposicioná-los, né? E aí a gente vai ter uns probleminhas nas pontas aqui. Então se eu colocar a vista superior e a câmera paralela, provavelmente vai passar esse arco aqui que eu fiz embaixo, né, para dar espessura. Então vou ter que resolver isso daqui. Então eu sempre faço uma triangulação para poder saber o limite. Corto aqui a pontinha. E agora eu sei que eu consigo puxar isso aqui para cá sem perder o alinhamento, né? Então sempre verificando com a vista superior e a câmera paralela, né? Mesma coisa aqui. Então faço uma triangulação para ver onde está a pontinha. Eu sempre faço uma linha bem na conexão para poder apagá-la, né? Para poder dividir o segmento e aí conseguir alinhar os elementos. E aí sempre verificando com a câmera superior e a vista paralela, né? O modo, como se fosse o modo de planta mesmo, né? Então agora eu tenho duas camadas, vamos dizer assim, né? A primeira aqui eu vou então dar um clique triplo, verificando que ela está toda contínua, e vou já usar o nosso segundo plugin, que se chama Curve Loft. Também é um plugin gratuito que gera essas películas aqui, essas membranas que dificilmente a gente ia conseguir fechar de outra maneira usando as ferramentas normais do SketchUp. Vou usar o último comando, que é o Skin Contours, e aí sempre é bom esperar um pouquinho. O Skin Contours tem maneiras diferentes aqui de distribuir. Se você clicar na superfície, que ele dá esse preview de como ele vai gerar a superfície, ele vai abrir essa caixinha e eu consigo alterar a direção, né, que vai as linhas, né? Então sempre dando essa verificada aqui, né? Eu acho que eu vou deixar desse jeito aqui. Então, aí eu clico fora e ele vai gerar a membrana. Normalmente o Curve Loft ele gera separado do contorno, então você pode reaproveitar se quiser. E aí mais uma vez eu vou jogar aqui para o fundo. E aí mais uma vez um clique triplo. Vou novamente no último botão do Curve Loft. E sempre é bom manter a mesma direção, né, para não dar nenhum problema. Então vou dar um check aqui. E também vou jogar lá para o fundo. Então agora nós temos aqui já as duas superfícies necessárias para dar a espessura. Eu vou selecionar os dois, vou gerar um componente, vou chamar de cobertura metade. Sempre é bom renomear certinho os blocos, né? Então vou entrar no modo de edição, vou selecionar tudo e vou explodir, para os dois pertencerem ao mesmo conteúdo. E aí eu tenho que fechar realmente aqui certinho. Então sempre ir nos cantinhos. Já fechou a primeira superfície. E essa daqui ainda não fechou. E notem que está diferentes faces aqui. Então eu vou com o direito e dar um Orient Faces. Então consigo deixar todas as faces no Front Color, que é a face branca, que é a correta, né? E para fechar essa superfície eu vou usar novamente o plugin Curve Loft. Então vou selecionar esses dois arcos. Vou desselecionar esses trechos, que eu não preciso deles. Então, verificar se está certinho, se não tem nenhuma linha a mais, que senão o Curve Loft não vai funcionar, né? E aí, novamente, vou clicar e vou dar o check aqui, né? E aí ele gerou um grupo separado, basta eu selecioná-lo e a gente tem um atalho personalizado que é o Ctrl F para explodir. E vou dar um Reverse Face. Então, já tenho a primeira casca aqui, a metade de uma das coberturas. Sempre que a gente vai modelar um elemento complexo, eu vou sempre dividindo em pedaços para facilitar. Então, se eu faço metade aqui, eu vou espelhar depois e distribuir de forma radial, que são os recursos já disponíveis pelo SketchUp mesmo, né? Por dentro, eu vou ter que ter um outro tipo de arco aqui, e que dá um pouquinho mais de trabalho. Então, eu vou selecionar esse trecho, né? Vou fazer mais uma vez um move aqui para cá. Essa cobertura aqui de cima, na verdade, eu não preciso dela, então já vou eliminar. Vou mover aqui para o fundo. Isso daqui vem para cá. E é bom a gente já ter uma noção da superfície que estará aqui como base, né? Então, vou fazer um retângulo.
Já, inclusive, vou pegar as dimensões da própria planta aqui que veio de referência. Vou fazer um grupo dela. E eu vou deixar que a casca fique a 1 metro. Então, vou subir até a ponta que eu quero e vou descer 1 e Enter, né? Então, agora eu sei que essa altura aqui terá 1 metro, né? E aí aqui eu vou ter que fazer mais um arco. Inclusive, é bom sempre pegar o eixo aqui do objeto. Então, vou fazer uma cópia. E aí eu vou fazer essa união, né, para gerar esse plano como referência. Se a gente observar em algumas fotos, né, tem um outro arco que vem aqui por baixo, que toca o chão, que aí gera os apoios. É uma geometria um pouquinho complexa, deu um pouquinho de trabalho aqui para descobrir uma maneira de fazer, mas não é impossível, né? Então, vou fazer uma cópia dessa linha que já está na direção que eu quero. Vou rotacionar 90 graus. Posso apagar essa referência. E aí eu já tenho aqui já algumas linhas que eu vou precisar, né? E aí a base ela é triangular, né? O ponto de apoio é triangular, como a gente pode ver aqui na própria referência da planta. Então, vou gerar aqui já uma linha. E aí eu sei que eu tenho que fazer um novo arco aqui por baixo, né? E sempre verificando o número de segmentos. Então, 48 aqui, que é o que eu estou usando como padrão em todos os arcos que eu fiz anteriormente. Então, eu tenho aqui mais ou menos a geometria que eu preciso. Vou selecionar todos os segmentos que vão gerar o plano. É importante que os cantos estejam conectados para o Curve Loft funcionar. E, novamente, vou gerar uma película, né? E aí, também vou jogar lá para o fundo. Então, a gente gerou 3 películas, né? Aqui também eu vou dar um Reverse Faces, né? E aí eu já tenho, então, o que eu vou precisar. Como eu quero incluir isso aqui dentro do componente, eu vou dar um Ctrl X, um clique duplo e um Paste in Place, que a gente gerou o atalho aqui personalizado Ctrl Shift V. Então eu tenho aqui agora já quase tudo que eu preciso, né? E aí, como eu quero espelhar, eu vou então sempre entrar nas conexões e vou dar um hide tanto na face como na linha para não perceber essa conexão dos elementos. Então vou com direito, hide, e também aqui clique duplo e com direito hide, né? Opa, ele deu uma hide, eu vou hide de novo, né? E aí vou usar novamente o plugin Mirror, né, que a gente criou o atalho Ctrl M e consigo aqui espelhar. Não quero deletar a minha cópia. Aqui por dentro também eu vou dar um hide, né? Clique duplo. Quando a gente gera o Curve Loft, ele acaba soltando aqui, né, nosso arco, ele explode os segmentos. Então, para facilitar às vezes a visualização, posso vir aqui em View, Component Edit, Hide Rest of Model. Inclusive, para ele deixar um só, eu posso ir de novo aqui em View, Component Edit e Similar. E ele vai deixar só a metade. E aí eu consigo então selecionar a linha que eu quero esconder. E com o direito bem em cima dela, hide. E aí posso dar um ESC. E aí então teremos já a conexão da superfície aqui, né? E aí os dois elementos eles também vão fazer parte do componente, que é a cobertura. Vou usar aqui a minha cópia seriada radial. Então bem aqui no centro, 360, são 8 segmentos, né? Distribuir aqui. Bom, isso daqui também a gente não vai precisar mais, então já posso pegar todos esses elementos aqui e mover para a nossa base, né? Depois eu vou centralizar aqui e a gente tem que fechar o apoio, né? Então, agora que eu tenho o Hide Rest of Model, né? E o componente, eu vou editar um só e já vai para todos. Caso queira a referência, é só vir novamente em View, Component Edit, e eu posso desabilitar aqui as opções, né, para a gente poder ver como normalmente é o padrão do Sketch, né? Então, deixa o padrão novamente. E aí aqui, essa geometria dá um pouquinho de trabalho, né? Mas não é impossível. Então,
Vou pegar todas essas linhas aqui que vão ser a minha referência. Vou dar um Ctrl C. Eu vou sair e vou dar um Ctrl Shift V, porque o Curve Loft eu não consigo pegar partes de uma linha para fazer um novo elemento. Aí, caso eu queira selecionar isso aqui também, eu vou fazer um componente chamado apoio. E aí entrar no modo de edição. E vou novamente isolar aqui. Tudo isso para facilitar então a minha visualização. Vou fechar os elementos. Então tenho aqui metade, que é o que eu preciso. Selecionar todos esses elementos. Novamente vou fechar aqui. Reverse Faces. E já vou dar um clique duplo nisso daqui. Ctrl C. Posso sair. Posso deletar. E Ctrl Shift V. Aí eu vou interseccionar aqui com o direito. With Model. Vou apagar essas rebarbas. E vou dar hide nessa linha do meio que está dividindo os dois segmentos. Hide. Essas rebarbas já não precisa mais, que foi a minha linha guia. Então já tenho o meu apoio. E vou fazer o caixilho. Então lembrando que eu preciso fazer apenas um dos lados aqui, né? Vou afastar um pouquinho, inclusive. Intersect Face with Model. Então tenho aqui já metade do caixilho, que é o que eu preciso. Reverse Faces. Vou dar uma espessura. Transformar em componente. Caixilhos. Agora sim eu posso recortar e aplicar no modo de edição ali dentro do componente correto, né? Então só verificar se ele está certinho na metade. Aqui ele acabou passando um pouquinho. E usem sempre o recurso aqui do Hide Similar para poder facilitar a vida, né? Esses segmentos aqui eu posso ocultá-los aqui com o nosso Soften Smooth e ativar o coplanar. Então a superfície ela fica única, né? Sem os segmentos ali aparentes. E aproveitando que eu estou aqui, eu vou dar um hide também aqui nessa metade, que aí a gente vai ter aqui então sem a conexão, né? E aí olhando a referência, nós temos então aqui a disposição do caixilho, então uma central, né? E as divisões corretas aqui do caixilho, né? Então a partir disso eu posso fazer ou trabalhando individualmente, que acho que é mais fácil, ou já observando como ele fica espelhado, né? Eu vou ativar também a geometria oculta, que é o View Hidden Geometry, né? Para poder visualizar as linhas aqui e utilizar a linha guia como referência. Então aqui já vou fazer a distribuição, sempre olhando a referência da imagem. Então tenho 3, né, a partir do meio. Então vou colocar lá no final. E a cópia 0,05. Aí agora eu consigo usar o mecanismo de distribuição do próprio SketchUp, né? Como ele já tem uma espessura, então eu posso já dar um offset interno. Eu não vou dar de todas as linhas, senão ele vai ficar essa daqui também com a mesma espessura, ela vai ter a metade. Então vou dar um offset aqui de 5. E aí posso dar unhide nas linhas que eu não quero mais visualizar. Então sempre apagando aqui. Então vou criar as linhas. Pode fazer inclusive essas linhas aqui. Eu não vou fazer as linhas avançando porque depois eu tenho que apagar. Então sempre utilizando line. Se a linha está grossa eu vou lá e ajusto. E para não ter linha dividida eu sempre colo ela novamente. Essa última linha guia não precisa. E agora eu vou fazer as linhas guias horizontais. Sempre observando a referência da imagem. Então chega quase no topo. Fazendo a divisão. E eu não me preocupo muito com
apagar as linhas internas, porque realmente elas não são necessárias, tá? Depois a gente vai fazer um esquema que não tem necessidade, eu já vou apagar todas de uma vez, utilizando outro plugin, inclusive. Sempre verificando se a linha não está grossa, porque se ela estiver grossa, ela não vai dividir o plano em dois. Então aqui, eu vou selecionar todos os vidros, já de uma vez. Vou fazer uma cópia, colocar uma distância aí, mais ou menos de uns 5 metros, e eu vou fazer um grupo delas, depois a gente já mexe. E aí eu vou deixar já vazado aqui. E aí eu sei que incomoda, né, essas linhas de conexão. Eu vou dar um clique triplo. E com direito eu vou usar mais um plugin que se chama Delete Coplanar Edges. Que aí já limpa e elimina ali todas as linhas que eu não quero ver, né, as linhas de combinação ali. E aí, caso tenha essas linhas aqui poluindo, também eu vou no Soft and Smooth para poder ocultar elas ali, né? Em relação aos vidros, a gente sempre recomenda que os vidros tenham espessura, por isso que eu vou utilizar mais um plugin que se chama Fredo Join Push Pull, que aí eu consigo dar espessura em todos de uma vez. Para isso, eu vou selecionar tudo aqui e a gente tem algumas opções aqui disponíveis que você pode escolher a direção, né? Então, eu vou escolher a opção que é o Join Push Pull, que ele já faz todas as espessuras de uma vez e eu vou deixar com 1 centímetro, né? E aí já posso também, inclusive, criar um material para o vidro que possui uma transparência. Então, escolher um tom de cinza e esqueci de pôr a espessura, posso vir aqui pelo Edit posteriormente. Essa transparência ela é relevante, aqui é só para realmente o sketch, né? E no V-Ray a gente vai conseguir depois regular corretamente, né? E aí vou encaixar certinho isso daqui no nosso caixilho, deixar no meio aqui, né? Então pegar o midpoint, usar como referência, agora está bem no meio. ESC, vou dando ESC, aí ele vai saindo, vai aparecendo novamente ali o resto do arquivo. E temos então, se aparecer inclusive algumas linhas aqui, não se preocupem que não vai aparecer no render, tá? Às vezes aparece alguma linha de conexão aqui, essas manchas aqui, por exemplo, é porque o nosso caixilho está quase encostando na superfície. E aí, eu posso apagar então essas referências. Vou selecionar aqui e vou deixar no canto. Inclusive, sempre é bom juntar tudo num grupo, Make Group. E aqui eu vou então deixar mais ou menos centralizado. E a gente tem então o nosso projeto do Félix Candela, um projeto muito bacana, muito interessante ali, e que muita gente subestima o SketchUp achando que realmente não dá para modelar, mas de fato a gente consegue utilizando esses plugins incríveis e gratuitos ali que a gente tem disponível, né? Então, é isso aí, galera. Deixa eu ligar o sol aqui, deixar uma cena já como referência, e nós temos então nosso projeto do Félix Candela. Espero que vocês tenham gostado e baixem o quanto antes esses plugins, são plugins gratuitos que permitem então gerar essas geometrias bem interessantes ali, que às vezes é uma ideia de projeto que você pode realizar dentro do próprio SketchUp. Então concluímos essa aula e nos vemos nos próximos vídeos.